sejam muito bem-vindos ao Causa Efeitos, um programa de entrevistas que pretende dar a conhecer investigações científicas e projetos inovadores, com a missão de tornar os conhecimentos acessíveis a todo o tipo de público. Eu sou a Ana Rita Batista e no programa de hoje tenho como convidada a investigadora Maria João Ferreira, do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, o MARE, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, do Departamento de Ciências da Vida. Muito bem-vinda, Maria João. Passo-lhe agora a palavra para que também se possa apresentar e cumprimentar as pessoas que nos veem. Bem, antes de mais, obrigada pelo convite para estar presente neste programa. Será um prazer falar sobre aquilo que me move e que é o meu trabalho todos os dias, que está relacionado, portanto, com a ecologia dos rios e, mais precisamente neste caso, sobre a avaliação ecológica dos rios. Exatamente. A Maria João, como investigadora, estudou os ecossistemas de água doce e recentemente publicou os resultados de investigação que liderou mundialmente para avaliar esse estado ecológico dos rios e os resultados não foram os melhores. Certo? Como foi? Sim, na verdade este estudo teve primeiramente como objetivo ver até que ponto estavam implementados os programas de monitorização ecológica dos rios. Portanto, e quando se fala de monitorização ecológica, é a monitorização do ecossistema, portanto, não é da água só, como muitas vezes as pessoas pensam, mas não é a qualidade físico-química da água, também faz parte da avaliação, mas é principalmente a avaliação das comunidades, ou seja, dos peixes, dos invertebrados, das algas, das plantas, todos estes elementos que compõem o ecossistema. E alguns são obrigatórios, portanto, são elementos que, por exemplo, na Europa nós somos obrigados a monitorizar desde que foi lançada a Diretiva Quadro da Água no ano 2000, mas que noutros sítios do mundo não tínhamos bem noção, embora conhecesse alguns casos, mas não tínhamos bem noção até que ponto isto estava a funcionar. E a partir daí, esta monitorização é muito importante porque a partir daí nós podemos saber o que está mal e o que está bem, não é? E partir para o passo seguinte, muito importante, que é recuperar. Portanto, este foi o primeiro objetivo, ver como é que estava a situação em termos de implementação destes programas. E a partir daí nós conseguimos, claro, extrair algumas conclusões, embora o primeiro objetivo foi ver como é que estavam os programas a ser implementados. E realmente, daquilo que nós sabemos, portanto, dos sítios onde há implementação, não é? Porque há muitos sítios onde não há, a situação não é muito boa. Portanto, nós, tanto na Europa como na América do Norte, nós temos metade, não digo que é metade dos rios, porque nós falamos em massas de água ou secções de rios. Portanto, nós no mesmo rio podemos fazer monitorização de muitas secções. E cerca de metade não está naquilo que nós consideramos o mínimo aceitável, que é o bom estado ecológico. Portanto, a partir daí para baixo nós temos sempre que fazer alguma coisa. Noutras zonas do mundo haverá casos melhores, por exemplo na Austrália, embora a monitorização nacional tenha parado, portanto há mais monitorização de algumas bacias importantes, mas não sabemos no presente, não temos dados que nos digam qual é o estado dos rios atuais. Os dados que existem são já de alguns anos e apontavam para cerca de 30% das massas de água que não atingiam o bom estado. Só 30%. Portanto, comparado com a Europa e a América do Norte, temos uma situação um pouco melhor. Mas temos também perdas de biodiversidade muito elevadas. Chegam aos 70% de espécies em risco, por exemplo, de peixes, em países como a Nova Zelândia, etc. Portanto, os dados que há que mostram realmente uma situação má a nível global. Embora pior, diria eu, que é aqueles que ainda não temos dados, mas que sabemos que as coisas ainda podem estar pior. E quais é que acha que são as razões para esse estado negativo em que os rios se encontram por todo o mundo? Até principalmente nos países em que supostamente já há uma monitorização. Sabemos mais. Há diversas razões, muitas razões. Aquela que as pessoas mais reconhecem é a poluição da água, tanto por descargas de
de efluentes industriais, como urbanos, como pronto, simplesmente a ausência de qualquer tratamento, não é? De esgotos, por exemplo. Isso por todo o mundo é uma realidade. Nos países mais desenvolvidos, digamos que esse foi o problema que começou mais cedo a ser resolvido, porque temos estações de tratamento, etc. Podem não funcionar na perfeição e não funcionam, mas há algum cuidado nesse sentido e houve alguma recuperação na qualidade físico-química da água. Mas depois há muitos outros problemas que as pessoas não reconhecem como sendo um problema. Isso também é um problema, já falaremos mais à frente. Como, por exemplo, a vegetação ribeirinha, que é uma vegetação muito diferente da floresta envolvente que deveria existir. É uma vegetação com árvores que estão mais adaptadas a ter grande quantidade de água e que só sobrevivem nessas condições, como os amieiros, os salgueiros, os freixos, etc. E que têm tido grandes cortes, portanto, são muitas vezes cortadas. Muitas vezes em Portugal é um exemplo em que isso acontece imenso. As pessoas, tanto que têm terrenos, cortam a vegetação toda até à água, ou mesmo para fazer obras, etc. Há um corte muito grande desses corredores que deviam ser contínuos e bastante largos, muitas vezes, e que por lei até estão protegidos, mas não é o que se verifica. Depois, quando há esse corte, muitas vezes há uma invasão logo a seguir por espécies invasoras, portanto, que se desenvolvem muito rápido, são oportunistas, como canas, silvas, que as pessoas nem se lembram, e depois há as acácias, que são, em Portugal não é uma grande praga. Depois temos aquelas que são plantadas e que se espalham, temos os eucaliptos, isto em Portugal, não é? Por exemplo, já na Austrália os eucaliptos estão lá, é normal, e são muitas espécies diferentes. Isso causa grandes problemas nos nossos rios. Depois há a artificialização das margens, os muros, muitas vezes são muros de cimento, temos quase canais, outras vezes os ribeiros e os rios são cobertos completamente. Outras vezes depois temos barreiras grandes, como os açudes e barragens, que fazem com que as espécies não consigam fazer o que é normal para elas, que é migrar, por exemplo, os peixes para cima e para baixo ao longo do rio, não é? Para montante e para jusante, para fazer o seu ciclo de vida, e outros, mesmo invertebrados, etc., que vão por deriva, não o fazem, então ficam limitados a certas zonas e altera-se também o natural do rio, que é haver corrente, não é? Transformamos rios em lagos. Em Portugal isso é um grande problema. Depois há espécies aquáticas invasoras que foram trazidas por várias razões, umas de propósito e outras inadvertidamente, e que causam grandes problemas à nossa fauna e flora aquática. Temos peixes enormes que não devíamos cá ter, temos caranguejos chineses enormes, temos os cambares, que é o lagostim da Louisiana, que causam grandes danos às nossas espécies. E muitos outros, infelizmente temos muitos exemplos. E pronto, estes são alguns dos grandes problemas. E essas alterações nas margens dos rios, por exemplo, de as tornarem mais urbanizadas, digamos assim, quais são as consequências disso? Ok. Pronto, todas estas alterações têm efeitos diferentes, mas muitas vezes encontramos-los juntos. Portanto, as consequências são um bocado da mistura de efeitos. Por exemplo, as alterações na vegetação, basta pensarmos um pouco na alimentação dos animais. Nós sabemos que este animal come aquela espécie. Por exemplo, um invertebrado alimenta-se de um determinado tipo de folhas que caem dentro da água naturalmente, destas árvores que existem nas margens, dos amieiros, etc. Se nós tivermos acácias ou tivermos eucaliptos, a folha que vai cair, primeiro, às vezes não cai porque não são folhas não é? Da árvore de folha caduca, e depois quando caem podem ser tóxicas ou serem muito duras ou não servem de alimento àqueles invertebrados, por exemplo. Então estes invertebrados desaparecem. Os peixes que se alimentam deles ou as aves, etc., também podem desaparecer em consequência. E por aí fora, portanto, altera-se a cadeia trófica. Quando estamos a falar, por exemplo, da alteração da estrutura dos habitats, quando eu falo em habitat aquático, é, por exemplo, temos ali um conjunto de pedras.
noutro sítio temos um depósito de folhas, noutro sítio temos tufos de macrófitas, de plantas aquáticas. Isso são zonas onde vivem animais, por exemplo, vivem alguns invertebrados diferentes dos que estão noutro tipo de habitat, vivem algumas espécies de peixes ou usam para a reprodução. E, portanto, quando nós fazemos assim uma limpeza, por exemplo, que se faz muitas vezes, chega-se a um canal ou um rio, nas zonas urbanas principalmente, faz-se uma limpeza da vegetação e uma limpeza por dentro e fica tudo muito limpinho e estamos a estragar os habitats das espécies aquáticas, não é? São alguns exemplos. E, por exemplo, comparando então o caso do nosso país, mais concretamente comparando com o resto do mundo, estavam à espera, em média está melhor ou pior que o resto do mundo, e se estavam à espera dos resultados que tiveram com os rios no nosso país? Sim, quer dizer, os nossos resultados não foram uma surpresa para nós, porque nós, nomeadamente eu trabalho nessa área há muitos anos e, portanto, tenho feito parte dos programas de monitorização das equipas que a Agência Portuguesa do Ambiente reúne para fazer essa monitorização ecológica, fiz parte do desenvolvimento dos métodos e, portanto, conhecíamos a situação, não é? Sabemos que cerca de metade das massas de água, quando juntamos todos os elementos, não estão realmente já nos mínimos aceitáveis, sendo que a situação varia um pouco para o interior ou para o litoral. No litoral normalmente é pior. No sul, com a perda de água, portanto são rios em que já naturalmente são temporários ou há mais zonas em que há mais seca, pode haver agravamento da situação, precisamente pela junção dos fatores climáticos com as alterações existentes. Nos nossos rios, por exemplo, do norte, temos muitas barragens, alteramos muito o ecossistema, o seu funcionamento, e por isso também sabemos que a situação é grave, quer dizer, isto é um pouco de norte a sul. Portanto, para Portugal não foi surpresa e Portugal está mais ou menos semelhante à média dos países europeus. É claro que há países europeus que estão bastante melhor, têm zonas mais pristinas, menos alteradas, ou que já fizeram mais recuperação, mas não está assim muito diferente. Comparado com, por exemplo, outras zonas, se calhar em África ou na Ásia, em que não tem havido ainda sequer esta monitorização, ou na América do Sul, e que encontramos situações mais graves, talvez, não é? Pronto. E considera que há falta de conhecimento e de sensibilização da população, por exemplo, no caso em que referiu que as pessoas fazem limpezas assim, em torno dos rios e que acham que estão a fazer bem, na verdade estão a fazer mal. Acham que essa falta de conhecimento e sensibilização por parte das pessoas também é um dos grandes fatores, ou se calhar o maior fator, para encontrarmos estes problemas hoje em dia. Sim, há uma falta de conhecimento, não é? Digamos assim, das pessoas das pessoas e até das entidades responsáveis pela gestão das linhas de água, que são várias, não é? Desde a Agência Portuguesa do Ambiente, aí se calhar até há um conhecimento maior, obviamente, mas muitas vezes os municípios que estão encarregues, por exemplo, de gestão de linhas de água urbanas, a par com as ARHs, a Administração da Região Hidrográfica, que há várias ao longo do país, por vezes não têm essa sensibilização. E depois ainda há as juntas de freguesia, que muitas vezes são quem realmente vai fazer e ainda menos, portanto... qual é quando eu digo que a falta de sensibilização é, primeiro, não saber que determinadas ações têm grande impacto, lá está, nos ecossistemas. A limpeza, cortar a vegetação toda das margens tem muito impacto no ecossistema, altera-o completamente, e ao cortarmos essa vegetação, por exemplo, estamos a fazer com que aquela poluição, por exemplo, causada pelos adubos ou os pesticidas que se põem num campo agrícola, nas margens do rio, ou até a escorrência de águas das estradas que vêm com poluentes, se tivermos a vegetação, esses poluentes são filtrados, de certa forma, no solo, não é? Pelas raízes das árvores, não chegam todos ao rio. Quando nós cortamos a vegetação, vão chegar muito mais diretamente, portanto ainda estamos a piorar mais a situação. Eu acho que tanto os proprietários de terrenos à beira dos rios, que há muitos, não é? Tanto em zonas urbanas como as zonas mais rurais, não têm consciência disso.
E depois, muitas vezes, por exemplo, também querem aproveitar todo o terreno, que aquilo é uma zona fértil, não é? Os pequenos terrenos à beira dos rios são zonas férteis, querem aproveitar tudo e cortam a vegetação toda, as árvores, até à beira do rio. Não sabem que estão a piorar até a sua própria situação, porque depois aquela água, ao ficar poluída, ao ter mais poluentes, quando as usam, por exemplo, para regar, vão estar a pôr novamente esses poluentes nos seus terrenos, não é? Nas suas culturas. Depois há outras coisas. Quais os perigos desta fraca qualidade ecológica, não só para o planeta, mas para as pessoas. Sim, sim, quando todas estas alterações para o homem representam grandes perigos, não só de saúde pública, que a água contaminada pode ter, como vetor de doenças, mas também outras coisas, lá está, como uma pior qualidade do solo, pior qualidade da água, que depois já não pode ser usada para regar, ou muito menos para beber, não é? E se a usarem como usam em muitos países do mundo, que até onde há escassez de água, ou não há estações de tratamento, causam grandes doenças. E outras coisas como a purificação do ar, a regulação do clima, por exemplo, a existência de árvores nas cidades, junto aos rios, é uma forma de mitigarmos os extremos de temperatura, por exemplo, que acontecem em países como o nosso, com um clima mediterrâneo, não é? Em que temos verões muito quentes e secos, e que se nós tivermos estes corredores ripícolas, estas zonas ribeirinhas em bom estado, vai haver uma mitigação desses extremos, porque temos mais umidade, temos mais sombra, temos temperaturas mais baixas, que se vai refletir depois na qualidade de vida das populações. E, por exemplo, sabe-se que as fábricas ainda continuam a fazer despejos para os rios, por exemplo? Pois, claro que há países onde isso não é minimamente fiscalizado ou não está, não está regulado, mas em Portugal nós temos regras, não é? Temos leis, mas infelizmente continua a acontecer. Há descargas de indústrias, obviamente, para os rios que não são devidamente tratadas e que são em excesso. Continua a acontecer e sim, muitas vezes são durante a noite, não é? E não, apesar de saber que aconteceu, ninguém fez nada, não há fiscalização, ou há pouca, não é? E se calhar as maiores indústrias até às vezes são as mais fiscalizadas e depois os pequenos produtores, por exemplo, de pecuária, ou as pequenas indústrias, por vezes, até fazem pior. Com a divulgação dos resultados da investigação, a investigação ocorreu durante o ano 2020, se não estou em erro, foram divulgados agora em 2021, quais é que são as expectativas aqui para a frente? Que medidas é que acha que devem ser tomadas, que necessitam de ser tomadas para tentar revertermos a situação em que estamos? Sim. Por exemplo, até falo um pouco do caso das barragens, porque acho que muitas pessoas não têm bem uma ideia correta do que é que elas representam. Sim. Pronto, podemos começar pelo início. Nós realmente neste artigo nós concluímos com uma série de recomendações. As recomendações é que são que, primeiro que nada, que se comece rapidamente a trabalhar em medidas de recuperação, nós chamamos de restauro ecológico, e é restauro ecológico porque tem que ser centrado na ideia do que é que deveria lá estar, em termos de ecossistema, não é? Que elementos deveriam lá estar e como é que deveria funcionar o ecossistema, e é para aí que devemos querer ir. É claro que há situações mais difíceis, por exemplo, em zonas urbanas já temos grandes limitações, mas é sempre possível melhorar e ter como objetivo o ecossistema. Isso não deve ser esquecido e para isso deve-se trabalhar em equipas conjuntas em que os técnicos, quem tem que implementar, trabalhe com quem conhece, não é, o ecossistema, com os cientistas, etc., que trabalham nesta área. Depois, pronto, esta recuperação ativa tem que ser financiada, não há outra forma, portanto, ainda não chegámos muito aí. Por exemplo, em Portugal ainda não há um grande investimento nessa parte. Tem sido investimento em desenvolver programas de monitorização, mas também é preciso passar à recuperação ativa. E é preciso fiscalizar. Pronto, isto em termos de autoridades,
é o que é a parte que lhes compete, não é? Em termos de que medidas podem ser tomadas, são as mais diversas. No relação às barragens, são realmente um problema crítico em Portugal. Acho que já temos excessos de barragens. As barragens, realmente, as pessoas pensam que é uma eletricidade verde que sai dali, mas na verdade não é nada verde, no sentido que são grandes áreas florestais que são destruídas. Os rios são transformados em lagos e lagos que têm perda de qualidade da água, têm eutrofização, têm outras espécies diferentes, não é? Porque são lagos, não são rios. E nós temos, por exemplo, no Douro, temos um lago contínuo, que não pode ser, e não só no Douro, no Tejo, no Guadiana, nos nossos grandes rios. Não podemos ter tantas barragens. Depois, as barragens podem ser melhor geridas, tentar desenvolver caudais que sejam mais compatíveis com o que existe lá, portanto, regular as descargas nesse sentido e não só com a preocupação da produção de energia. Isso há quem já tente fazê-lo, mas ainda não está realmente, não é muito eficiente, embora é sempre muito limitado o efeito dessa gestão, porque a barragem é realmente um impacto brutal, não é? Agora, pequenos açudes, por exemplo, podem ser removidos, barragens que já são obsoletas, já passou o seu tempo de vida útil, podem ser removidas e isso acontece, está a acontecer em várias partes do mundo, tanto na Europa como na América do Norte, remoção de grandes barragens e devolução, não é, do rio ao seu curso natural. Depois, a plantação de árvores nas zonas ribeirinhas é imprescindível. O retirar materiais artificiais como margens de betão e usar técnicas naturais para suster as margens, não é? Há muitas técnicas naturais. Por exemplo, para os proprietários, em vez de estarem a usar pesticidas e adubos, podem usar meios também biológicos de combate às pragas e outras soluções já menos poluentes, e é preciso procurá-las. Assim como as pessoas no seu dia a dia, não é? Também precisam de procurar soluções que não poluam tanto o ambiente, como os detergentes biodegradáveis, não é? Os shampoos ou os sabonetes, etc. Uma coisa básica que é muito falada, que é o lixo, e é verdade, continua a ser despejado muito lixo para dentro das linhas de água, desde frigoríficos, a máquinas de lavar roupa, a embalagens, a tudo, não é? As pessoas muitas vezes atiram tudo para dentro do rio e só isso já é um impacto grande. Não é tudo, isso não é tudo. Fala-se muito no lixo, é importante, mas é uma coisa que realmente as pessoas podem fazer, é não atirar esse lixo, não é? Terem cuidado, por exemplo, não retirar água ou licenciar as suas captações de água, porque há muitas captações ilegais de água para rega. E quando nós temos uns ribeiros que já secam no verão, por exemplo, ou que tendem a ficar com muito pouca água, se retirarmos a água em excesso, nós vamos realmente causar um grande dano às comunidades aquáticas, não é? Sim, eu até lhe ia perguntar o que é que cada pessoa poderia fazer, e a Maria João já respondeu, porque lá está, isto não é um problema que precisa só de ser só o Estado ou as entidades competentes a resolver, mas é também uma questão que cada pessoa, na sua casa, pode tentar reverter, pode tentar fazer a sua parte para não agravar ainda mais este problema. Sim, e há outra coisa que eu acho que lá está, é a base desses cuidados, que é as pessoas procurarem saber. O conhecimento é fundamental para depois perceber o que é que está mal e o que é que está bem. Portanto, existem muitas ações nesse sentido, em que as pessoas podem participar como voluntários, por exemplo, desde plantações, a remoção de espécies exóticas, a limpar o lixo, outras, por exemplo, existem atualmente já muitas formas das pessoas participarem na monitorização da biodiversidade, e é uma coisa engraçada, porque há aplicações, há softwares, há ações também com voluntários, em que as pessoas, ao participarem, estão a aprender e percebem, não é? E podem passar a outros essa mensagem. Ora, nestes rios nós pensamos que não há aqui nada de interessante, até há. Há esta ave, há este anfíbio, há
este peixe, ou há estes invertebrados que nós nem sabíamos que existiam. Por exemplo, os invertebrados são muito pequenos e, portanto, as pessoas raramente os conhecem, não é? E é uma forma de aprender que depois se reverte em ação, não é? Em proteção. Outra coisa que eu acho que deveria acontecer era haver, realmente isso é já da parte das autoridades, é haver uma proteção mesmo efetiva de determinados, dos rios e determinadas zonas, sejam nas cidades, seja fora das cidades, em que não se pode tocar. São zonas de reserva aquática, como existem para outras coisas, em que são zonas muito importantes que nós não vamos, aconteça o que acontecer, haja que interesse, o interesse que houver, estas zonas vão ficar intactas. E isso era importante que se desse esse valor e passasse a fazer. Então, para terminar, no que toca às monitorizações, Sim. a Maria João espera que continuem a ser feitas e que comecem a ser implementadas até nos países que ainda não são, países em desenvolvimento. Sim, sim, obviamente é preciso continuar e acho que é essa a ideia. É preciso também fazer a monitorização depois de aplicar qualquer programa de restauro, de recuperação. Portanto, é preciso depois perceber se houve um efeito do que foi feito, não é? Porque por vezes tentam-se fazer recuperações que depois não têm efeito nenhum. Não tem efeito no ecossistema, nem no funcionamento, nem nas comunidades. Ora, precisamos de perceber isso para caminhar para aquelas que tenham um efeito. E depois é preciso implementar em países onde, em muitos países, na verdade, já são feitos alguns estudos nesta área, mais no domínio ainda da investigação, mas é preciso valorizar. Por exemplo, no Brasil há muitas, eu conheço bem o caso no Brasil, há muitas equipas a trabalhar, a investigar sistemas de monitorização ecológica, a desenvolver sistemas de classificação, mas ainda não conseguiram convencer as autoridades, não é, a implementar a nível nacional, a nível estadual, programas regulares. E como esse é um exemplo, mas há muitos outros, e é preciso realmente que as autoridades percebam a importância disso e implementem. Nós também quisemos um pouco passar essa mensagem realmente ao mostrar a situação e um mapa de diferentes níveis de implementação, fomentar essa implementação noutras zonas do mundo. Sim. Maria João, muito obrigada por estas informações que partilhou connosco. Nós esperamos que as pessoas com esta entrevista fiquem mais consciencializadas para o problema e que no futuro as notícias sejam as melhores. Dou-lhe assim a palavra para se despedir e caso queira acrescentar qualquer coisa, breve. Ok. Eu agradeço a oportunidade, gosto de passar a mensagem nesta área de que é preciso valorizar os rios, é preciso até recuperar o seu valor histórico, mas principalmente perceber que ao recuperarmos os ecossistemas e ao mantermos estes ecossistemas, também estamos a ter todo o tipo de benefícios, desde proporcionar-nos zonas verdes, zonas de lazer, zonas de aprendizagem, muitos outros serviços que as pessoas não pensam, não é? Como a questão da regulação do clima e da mitigação da poluição, etc. E, portanto, estou a dispor para esclarecer quem quer que seja e fomentar este tipo de ações. Obrigada. Sim, muito obrigada mais uma vez. A quem nos esteve a ver, muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça de subscrever o canal para não perder as próximas entrevistas. Eu sou a Ana Rita Batista, espero que tenha gostado. Foi assim, mais um Causa e Efeitos. Até à próxima.